Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto num ponto específico do novo Regulamento de Segurança contra Incêndios aqui de São Paulo. É o Decreto 69.118, que saiu em dezembro de 2024. O foco é entender uma mudança que, olha, pode ser bem importante para os negócios. A história da dispensa de licença do Corpo de Bombeiros, o CBPM-SP, para atividades de baixo risco. Vamos ao texto do decreto mesmo para isso. Então, vamos lá. O artigo 29 parece trazer uma boa notícia, né? Diz que estabelecimento de baixo risco não vai precisar da licença do CBPM-SP. Parece ótimo, menos papelada, mas qual o tamanho real disso para o dia a dia das empresas? Exato. O artigo 29, ele abre essa possibilidade. Só que aí vem o mais, né? O detalhe crucial está no parágrafo único do mesmo artigo. Esse parágrafo meio que joga a bola para frente. Ele estabelece que a definição do que é considerado baixo risco, para fins dessa dispensa de licença, ainda vai ser feita. Vai vir numa norma específica, um ato normativo que o comandante do CBPMS ainda vai publicar. Entendi. Então, tipo assim, o decreto diz, pode ter isenção, mas não aponta o dedo e diz, você está isento agora. Precisamente. Não tem uma lista lá no decreto dizendo atividade XYZ são baixo risco. Isso ficou pendente. Então, é um primeiro passo importante, sem dúvida, criar essa categoria. Mas a aplicação prática, saber quem realmente se encaixa, depende dessa futura regulamentação dos bombeiros. Contrasta, claro, com os procedimentos para o risco médio e alto, que já tem seus caminhos mais definidos lá nos artigos 30 e 31. Quem nesse jogo do baixo risco? Isso cria uma expectativa, claro, mas também uma certa névoa, uma incerteza para quem está, sei lá, abrindo um negócio ou tentando regularizar, não acha? Exatamente. Gera essa expectativa de simplificação, que é muito bem-vinda, mas que na prática ainda não está valendo para ninguém especificamente. E olha, é fundamental a gente conectar isso com o que não muda de jeito nenhum. Certo, o que permanece. Bom, por exemplo, o artigo 32. Ele é bem claro nisso. Mesmo quem já tenha licença ou quem no futuro for dispensado dela por ser baixo risco, pode sim receber uma vistoria do CBPM-SP a qualquer hora. A fiscalização continua. Ah, tá. Fiscalização sempre pode acontecer. Sempre. E talvez mais importante ainda é a questão da responsabilidade. O artigo 15 deixa isso muito claro. A responsabilidade pela segurança contra incêndio é do proprietário ou do responsável pelo uso do imóvel. Ponto. Manter as medidas de segurança funcionando em dia, isso é uma obrigação constante. Não é porque talvez você seja classificado como baixo risco lá na frente que pode relaxar. Entendi. Se numa vistoria encontrarem irregularidades, mesmo num lugar que venha a ser classificado como de baixo risco, as consequências existem e podem ser sérias. Podem ir desde advertências até, como outros artigos mostram, tipo 36, 37, 42, 50, suspensão ou cassação de licença, interdição. Ou seja, isenção de licença não significa isenção de responsabilidade ou de cumprir as normas de segurança. Perfeito. Então, fazendo um resumo rápido aqui, o decreto acena com menos burocracia para atividades de baixo risco, o que é, sim, positivo. Isso. Mas a definição concreta de quem se beneficia disso ainda depende de uma norma futura dos bombeiros. E enquanto isso, e mesmo depois disso, a responsabilidade pela segurança e o poder de fiscalização dos bombeiros continuam valendo para todo mundo. É isso? Exatamente isso. A isenção é uma prerrogativa que o decreto criou, está lá no papel, mas a sua aplicação efetiva depende dessa definição que o CBPM-SP vai trazer. Até ela sair, as regras que já existem de licenciamento conforme o risco da atividade continuam valendo. Bom, isso tudo deixa a gente com uma reflexão, né? Sabendo que essa responsabilidade pela segurança lá do artigo 15 é permanente, não tira férias. E que a fiscalização dos bombeiros, do artigo 32, pode aparecer a qualquer momento. Que tipo de ações, assim, proativas de segurança os estabelecimentos poderiam começar a pensar? Especialmente aqueles que, sei lá, imaginam ou torcem para ser classificados como baixo risco no futuro. O que já daria para ir fazendo, mesmo sem esperar essa definição oficial? Fica aí a pergunta para pensar.